Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Solar Filmes. Películas para vidro. A vida é um eterno aprendizado, vivendo e aprendendo. Eu tenho certeza que você já escutou essas duas frases ou até já falou estas frases. E é por isso que hoje a gente conversa sobre a nossa posição de eterno aprendiz. Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista, um olhar sobre a doutrina espírita está no ar. E hoje a reflexão será muito boa também, porque a gente recebe aqui o André Fonseca, professor do Instituto Federal do Mato Grosso, expositor espírita e doutorando em engenharia urbana. Seja muitíssimo bem-vindo, André. É uma alegria tê-lo aqui com a gente. Alegria imensa também. Priscila, muito grato pelo convite. Espero que possa auxiliar nessas reflexões de hoje. Eu tenho certeza que sim. E o André também faz parte do NEP, né, que é o Núcleo de Estudo de Pesquisa do Evangelho Paulo de Tarso, que fica em São Carlos. Você hoje reside em São Carlos, mas é do Mato Grosso, é isso, André? Sim, estou na UFSCar fazendo doutorado, e morando em São Carlos e participando também do NEP, gostando muito dos estudos lá. Que beleza! E hoje a gente tem muitas possibilidades reflexivas, porque a gente vai falar sobre a nossa capacidade, a nossa posição e até a importância de ser um aprendiz da vida, né? Cultivar esse sentimento de aprendiz da vida. E como que a gente pode iniciar essa conversa, André? A gente podia começar pela importância de se enxergar aprendiz, né? O que seria ser um aprendiz da vida? Jesus nos convida, ele diz, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Esse trecho, muito importante, e ele vai dizer em um trecho bem marcante, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então aí ele está nos convidando a aprender com ele. Então a gente precisa cultivar esse sentimento de aprendiz da vida. E esse sentimento é o que vai fazer com que a gente possa mudar, que a gente possa, em nossa vida, estar conhecendo, sentindo e vivendo a verdade. Que está lá em outra passagem também, João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Semana passada a gente conversou sobre o autoconhecimento, a importância e o que é o autoconhecimento, para a gente conseguir aparar as arestas, né, começar realmente a nos enxergar as nossas sombras, enxergar as nossas luzes e realmente progredir, né? Para a gente conseguir melhorar, progredir, a gente precisa conhecer a verdade e a nossa verdade também. Exatamente. Principalmente a nossa, no caso, para a gente nos olhar e realmente seguir. Mas quando a gente fala que a gente é um aprendiz e que Jesus é o mestre, como que a gente pode fazer essa relação? Porque você falou bem essa frase, né? Vinde a mim todos os que estão cansados. E muitas pessoas falam, não, eu acredito em Jesus. Jesus está na minha vida. Mas, na realidade, isso não é exatamente ir até Jesus. O que é realmente ir até Jesus? Ir até ele tem um significado muito profundo. Quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, esse jugo significa justamente a diretriz do amor que ele representa. Então não é a figura de Jesus, mas ele, como ser crístico, como Messias, nosso modelo e guia da humanidade, ele vem trazer esse convite, ele vem mostrar para a gente que quando a gente toma a diretriz do amor, a nossa vida vai se tornar um fardo leve, né? Porque o seu jugo é um jugo suave. E, por exemplo, a gente vê muitas pessoas nessa situação de se questionando sobre qual é realmente o objetivo da minha vida.
qual é realmente o objetivo das vidas da vida. Dependendo da idade, dependendo da maturidade, dependendo do momento de vida que aquela pessoa está passando, existem vários tipos de resposta para qual é o objetivo da vida. Mas, na maioria das vezes, quando as pessoas elas atingem certos objetivos, principalmente os objetivos materiais, consegui me formar, consegui formar uma família, ter filhos, estou numa situação financeira equilibrada, mas mesmo assim a pessoa sente ainda a necessidade de mais. Percebeu que isso não é a felicidade. Aí, é esse tipo de cansado que Jesus conversa. Quem são os cansados? Quem são os aflitos? Não só os aflitos materiais especificamente, não é? São as pessoas que, como você colocou, às vezes a pessoa está na horizontalidade da vida, buscando apenas as coisas materiais, e ela sente esse vazio dentro dela. É quando ela vai em busca das diretrizes do amor que Jesus representa. Então, quando ela toma essa decisão de se pacificar para mudar a sua vida, ela vai começar a colher os frutos. Aqui e agora, quando ela começa, e a cada dia um pouco mais. Entendi. E quando a gente pensa no espiritismo, né? Até recentemente eu ouvi uma frase de que Moisés falou o que não era para fazer, Jesus o que era para fazer, e o espiritismo por que fazer. Como que você enxerga, como que o espiritismo ajuda nós aqui a ser um aprendiz com propriedade? Tem uma questão que Kardec faz aos benfeitores da humanidade no Livro dos Espíritos, que é a questão 115, que ele pergunta aos espíritos benfeitores da humanidade se os espíritos foram criados alguns bons e outros maus. E os espíritos vão responder que todos foram criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então a nossa missão é superar essa ignorância. Superar, como eu havia falado, no saber, no sentir e no vivenciar. Então são processos e exercícios. Porque essa ideia do aprendiz da vida é que a gente não cobre de nós uma maestria da qual nós não temos. Que aí nós vamos cair num sentimento de culpa e vai fazer muito mal para nós. Né? Esse sentimento de culpa, de cobrar que a gente acerte sempre. A posição de aprendiz é saber que a gente vai errar, que a gente está num nível evolutivo muito mais perto do simples ignorante criado do que do angelical, que é o Cristo. Então o que a gente precisa saber é não entrar com isso também em um desculpismo. Eu errei e vou justificar, eu errei porque é assim mesmo, eu sou assim mesmo e vou continuar errando. Ou então, no culpismo, que é se julgando, se condenando. O correto, então, para o aprendiz da vida é assumir a responsabilidade, buscar reparar o erro. É aquele negócio, caiu, levanta, sacode a poeira e segue em frente. Esse é o convite. E quando você fala em saber, sentir e vivenciar, a gente poderia desenvolver um pouco esses três verbos que parece, André, muito fácil. Nós temos que vivenciar os ensinamentos de Jesus, né? A gente pode sentar aqui, decorar a Bíblia, saber tudo da Bíblia, do Evangelho, do Novo Testamento, enfim, independente de qual livro for. A gente pode até decorar, saber, né? Tem, enfim, palestrantes que decoram o Livro dos Espíritos, um exemplo. Ele sabe, mas como vivenciar, como sentir? Como que é esse processo? A espiritualidade ajuda essa fase desse progresso do saber para o sentir e depois para o vivenciar? É uma maturidade do espírito? Como que é isso? Bem, quem vivencia plenamente é apenas Cristo, né? O convite é que a gente comece, como você falou, o autoconhecimento é muito importante, comece pela percepção do que eu estou sentindo, percepção de como eu estou agindo, para que a gente possa, a partir de uma percepção, aceitar o nível que nós estamos, tá? E a gente refletir em cima dessa aceitação de como seria o melhor, tomar uma decisão e mudar. Aí, em todas as palavras que eu falei, está colocada a técnica parda. Então, percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. Então a gente,
como a gente está muito longe do ser crístico, o convite a gente precisa fazer esse processo a cada pensamento. Divaldo Franco fala muito isso, que às vezes nós temos um pensamento muito negativo, nós temos que tentar modificá-lo, tentar torná-lo positivo, como se fosse inverter a face de uma moeda. Então, esse é o convite. A gente vai fazendo um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã. E se a gente vai carregando um pouquinho a cada dia, o fardo vai ser sempre leve. Nós temos a nossa vida inteira como ser imortal que somos, para trabalhar com isso. É claro que isso não vai ser um desculpismo para nós não começarmos aqui agora. Porque o que nós queremos é desenvolver a nossa saúde espiritual. E para desenvolver essa saúde, só se dá através desses exercícios. Exercícios de mansidão e humildade. Por exemplo, assumir os nossos erros, quando a gente, dentro da nossa família, com o nosso próximo mais próximo, no nosso trabalho, assumir nossos erros, pedir perdão e buscar repará-los, é um exercício de humildade, de mansidão. Assumir, né? Não só assumir, aceitar e reparar. Exatamente. Porque é importante deixar claro, às vezes a pessoa assume, mas não repara. Exatamente. Assume, mas não aceita na realidade que errou, assumiu só para deixar essa parte social em dia, não é isso? Sim. E como que a gente pode pensar na percepção? Como que a gente pode... a percepção é algo individual, não é? É muito individual. Eu percebo, às vezes, certos comportamentos que você não percebe. Porque a percepção vem da nossa cultura, dos nossos valores, os valores morais, espirituais. Às vezes eu posso perceber alguma atitude, algum comportamento que eu acredito ser correto e, na realidade, perante as leis divinas, não é. Aí eu não aparo essa aresta. Como que a gente faz? O convite, cada pessoa, ela vai buscar a maneira que seja mais frutífera para ela aprender. Né? Santo Agostinho, ele coloca que ele fazia reflexão ao final do dia. É uma ideia. Mas a gente também pode começar a refletir a partir do momento em que a gente vai ter um sentimento de raiva, que é natural para espíritos simples e ignorantes que ainda estamos, ter um sentimento de raiva, mas a gente precisa perceber ele brotando dentro de nós. Para a gente trabalhar, nos aliviar, buscar Jesus, e Jesus representa justamente esse amor dentro de nós, para que possamos superar. Então são exercícios, a gente vai exercitando e uma hora vai se tornar natural. É claro que vai demorar, mas uma hora vai se tornar. É isso mesmo. O papo está muito bom, mas agora a gente vai para o nosso Momento Chico Xavier. E o Momento Chico Xavier de hoje é quando Chico está passando por certas dificuldades, até Chico passou por muitas, inúmeras dificuldades, e ele pediu ajuda à mãe de Jesus, a Maria, né? Pediu pelo seu protetor espiritual, que era Emmanuel, e Emmanuel trouxe, né, a mensagem de Maria, mãe de Jesus, para Chico. E a gente vai escutar essa história pelo ator Ivan Lima. O médium mineiro Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, contou que num dos seus dias de profunda amargura, solicitou ao benfeitor espiritual que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves. Alguns dias depois, o benfeitor retornou dizendo-se portador de um recado da mãe de Jesus. Chico imediatamente pegou papel e lápis e colocou-se na posição de anotar. Pode falar, tomarei nota de cada palavra. Emanuel, benfeitor atencioso, lhe falou: anote aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado: isso também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor: só isso? E ele respondeu: Chico, a Mãe Santíssima pediu para lhe dizer que isso também passará. Como Chico Xavier, muitos de nós, quando visitados pela dor, gostaríamos de receber uma mensagem individual de consolo. Pensamos que fomos esquecidos pela divindade. Rogamos
que nos seja concedida uma deferência especial por parte dos benfeitores espirituais. Todavia, Deus tudo sabe, tudo vê. Nada acontece sem seu consentimento. Basta que depositemos confiança em suas soberanas leis. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte, passará. Os dias de glórias e triunfos mundanos, em que nos julgamos maiores e melhores que os outros, igualmente passarão. Essa vaidade interna que nos faz sentir como o centro do universo, um dia passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias para que na Terra possamos, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante da turbulência de gigantescas ondas. São guerras, interesses mesquinhos, desvalores. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com o André Fonseca sobre a importância de nos vermos como aprendizes da vida. Mas antes, a gente sempre começa o nosso segundo bloco com aquela super dica de leitura. É, isso mesmo. E a gente indica aqui a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim, da editora O Clarim. E eu também estou sempre indicando aqui no estúdio um livro que a nossa produção vai dar aqui pra gente, da Maroísa Baio, rapidinho aqui, olha só o livro da Maroísa Baio, Allan Kardec em Revista, que é um livro lançado recentemente pela editora O Clarim também, que é a personalidade e os testemunhos do codificador na Revista Espírita. Então, Revista Internacional de Espiritismo e jornal O Clarim, para você que quer aprofundar sempre nos temas à luz do Espiritismo. E a gente volta aqui com o nosso bate-papo com o professor do Instituto Federal do Mato Grosso, André Fonseca. André, nós estamos conversando sobre, o processo de ser um eterno aprendiz, a posição de aprendizes que estamos aqui na Terra sempre para evoluir, para progredir, e a gente quer saber a fórmula mágica. Como? Como acontece este processo?
Mas a gente tem que identificar também o nosso eu crístico, como você estava comentando. O que seria isso? Esse eu crístico é a essência divina que todos nós somos. Então, dentro de nós temos, na nossa consciência, as leis divinas. E, de uma certa forma, temos em estado latente esse Cristo interno, né? Que a psicologia transpessoal vem trazer através de Joana de Ângeles, também um autor lá da minha terra, que quero citá-lo, o Alírio de Cerqueira Filho, né? que é terapeuta também, médico. E os livros dele, ele coloca esse eu crístico, essa essência divina que nós temos. E nós precisamos superar o ego, que é a ausência dele. Então, se o ser crístico ele não atua dentro de nós, o ego se situa. Então, aí tem essa O ego seria a nossa personalidade? O ego seria, na visão da psicologia transpessoal, seria, e numa visão até oriental também, o ego é o que não é. Então, o ego ele é uma ausência de valor. Então, nós não somos um ego, nós temos um ego. E esse ego, ele se manifesta através de duas maneiras. Uma maneira evidente, que é o ódio, a raiva e outros sentimentos, e de uma maneira mascarada, que são pseudo-virtudes. E o eu crístico é como se fossem três esferas concêntricas, vamos imaginar assim. No centro, o eu crístico, que nós somos convidados a acessar, profundo dentro de nós. Em um segundo momento, uma face mascarada, que ela parece um eu crístico, mas não é. Ela parece uma virtude, mas não é. É como aquele filho pródigo que fica na casa do pai. Ele fica, mas no fundo ele não representa a virtude, né? E o ego evidente, que é o filho que se afasta da casa do pai. Que esse buscou em coisas que não são essenciais, né? Então, e sentiu essa fome do amor, e etc. E o eu crístico, você fala que a gente é convidado a acessar, que é algo extremamente profundo, mas que todos nós temos. Seria como se fosse uma consciência, esse eu crístico, uma consciência divina dentro de nós, mas que a gente não consegue acessar porque aí a gente vive muita superficialidade? Ou não? Não tem nada a ver? Também, mas o ser essencial, que é isso dentro de nós, que habita, que é o amor, é o profundo amor, a profunda virtude, que nós somos convidados, é como se fosse um diamante. O diamante, para você ver o seu brilho, você precisa tirar as impurezas. Então é mais ou menos por aí. Nós trabalhando em cima dessas impurezas, que o ego é o que não é. Então se ele é o que não é, a partir do momento que a gente vai desvelando, a gente vai retirando esse ego, vai surgindo o ser essencial naturalmente. E aí vai surgindo esse brilho, que os grandes espíritos, assim como Cristo, que é o crístico, mas outros que viveram até nós, como Chico, ou Divaldo, que hoje vive, mostram esse brilho já. Por quê? Porque eles já estão trabalhando há muito mais tempo, com muito mais afinco, para essa retirada dessas impurezas, nesses exercícios que a vida nos convida a ter. No dia a dia, a vida nos convida a desenvolver as virtudes do ser essencial, que vai superando e vai tirando esse eu superficial, como você se referiu, que é o ego. E quando você fala das virtudes do ser crístico, uma dessas virtudes, com certeza, é a humildade. E quando a gente fala de aprendiz e aprendizado, para a gente se enxergar como um aprendiz, a gente tem que ser humilde. Porque para a gente saber que a gente não sabe, como que é isso? Como que você relaciona essa análise? Nós estamos, quando Jesus ele fala, até parece, né, que ele se coloca de uma forma prepotente dele falar: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Que ele tem o sentimento, esse coração representa esse sentimento da mansidão e da humildade. Nós somos convidados a exercitar, ou seja, nós ainda não temos essa virtude desenvolvida, nós fazemos exercícios. Exercícios de mansidão, exercícios de humildade. O que é ser uma pessoa mansa?
que seria ser essa pessoa mansa, essa pessoa humilde? Porque as pessoas, às vezes, confundem muito humildade, né, como posição social. Ah, é aquela pessoa pobrezinha, muito humilde. Não necessariamente humildade está relacionada à classe social ou à situação financeira. Não está, na realidade, né? Mas como que a gente pode personificar uma pessoa mansa, uma pessoa humilde? Uma maneira simples da gente fazer isso é pensar no contrário. A gente correr ao antônimo. Então, o contrário de humildade é orgulho. Então, a pessoa que está fazendo exercícios de humildade, ela está superando o orgulho. Né? E a mansidão, ao contrário da mansidão, ou o antônimo, seria a rebeldia. E aí a gente vai lembrar que lá nessa questão 115 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam para Kardec que enquanto alguns suportam os fardos da vida, né, aceitam esse fardo da vida, outros só suportam murmurando. Esse murmúrio é justamente essa rebeldia em que nós somos convidados a fazer exercícios de mansidão para superar. Então a mansidão, Entendi. Quando nós temos a rebeldia, nós deixamos de exercitar o valor da mansidão. E quando nós nos entregamos ao orgulho que temos, nós deixamos de exercitar a humildade. Hoje é muito difícil a gente pensar na humildade, porque, né, no geral, a gente percebe, sabe, do egoísmo e do orgulho, que são ainda a grande chaga aí, né, as duas grandes chagas da humanidade. Mas quando você fala em fazer exercícios, é lutar contra os nossos defeitos? São esses os exercícios? Paulo vai colocar isso como o bom combate. Esse bom combate seria, nesse processo que a gente falou, né, percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. Trabalhar nesses estágios para que se possa superar. E eu não vou superar da noite para o dia. A gente tem que entender, e isso é importante para o sentimento de aprendiz. O sentimento de aprendiz é saber disso, que a gente vai ter conquistas, que a gente chama de conquistas êxito e conquistas aprendizado. A conquista aprendizado é quando erramos, somos convidados a refletir que erramos, por que erramos, e a reparar o nosso erro. E aí temos uma conquista aprendizado, porque aprendemos, também ganhamos. Ou seja, ganhamos em um primeiro momento superficial, como se houvesse perdido, mas ganhamos. E a outra conquista é conquista êxito, quando agimos corretamente. Que bom que agimos corretamente. Então, prossigamos fazendo isso, reforçamos esse nosso comportamento, esse nosso sentimento, esse nosso pensamento. Você contou aqui pra gente que a oração de Francisco de Assis é uma oração que demonstra esse processo de aprendizado, essa posição de aprendiz perante a vida. Eu posso até mostrar o livro, né, André? Mostra, muito bom o livro. Porque eu acho que a gente pode aqui no Esfera sempre indicar os palestrantes que vêm aqui também, ó, a Sublime Oração de Francisco de Assis. A Sublime Oração de Francisco de Assis. Olha que interessante, uma reflexão psicológica, transpessoal, consciencial sobre a oração cósmica de Francisco de Assis para a construção de um novo eu. E quando a gente abre aqui no livro, né, bem no início, ele explica que tem três, né, que a Sublime Oração de Francisco de Assis tem todo esse caráter cósmico universal, e tem 3 níveis de consciência: a pacificação, a disponibilização e a autonomia. Quando ele fala, por exemplo, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. O que seria, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz? Essa parte de pacificação. Claro que a paz, ok. Mas essa paz não é externa. Como que a gente pode interpretar essa frase, André? A oração de Francisco de Assis, ela tem algumas interpretações de que são coisas voltadas ao meio. E não. Elas, se a gente fazer essa reflexão transpessoal, a qual a Lírio nos convida aí, é pensar dentro de mim, né? E quando eu digo, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, é que eu aceitei esse convite e eu quero me tornar um instrumento da paz de Deus na minha vida. Então eu aceito sinceramente esse convite de aprendiz da vida.
Então, no segundo momento, Então, eu quero ser a paz. Não é que eu levo a paz e ensino a paz. eu não. quero me pacificar. Começa por dentro de mim, eu preciso me pacificar, eu preciso tratar dos meus conflitos. Ao mesmo tempo que eu também auxilio. A gente também não pode querer pensar que eu vou ficar só pensando em me mudar, não, mas me mudando e já vivendo com as pessoas. Né? A vivência é a pedra de toque da evolução. Então, vivendo com os outros é que a gente vai perceber também. Vivendo e convivendo. Porque Exatamente, a convivência é a grande exatamente. questão do mundo, né? Das relações. Porque a gente quer levar a paz para uma relação, a gente quer amor, a gente tem que dar amor, a gente não é quer a paz, que a gente seja a paz, não é isso? Exatamente. E num segundo momento em que a gente é convidado então a fazer exercícios, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Quando ele fala esse eu leve o amor, é justamente esse eu crístico. É a essência divina dentro de mim que vai levar para o ódio, que é a ausência de amor, esse cumprimento que é o amor. E quando ele fala, ó mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Aí ele está falando sobre caridade. Porque na balança da vida, ele quer mais amar do que ser amado. Ou seja, ele não está buscando o amor para ele como externo. Exato, como um ganho. Ele quer amar, ele quer fazer o bem. Né? Então essa balança, amar que ser amado, compreender que ser compreendido, exercitar muito mais a prática das virtudes do que exigir dos outros que exercitem conosco. Né? Então, É realmente se autotransformar, se autoconhecer, para depois se autotransformar e ter todo o processo do autodomínio. é interessante a gente pensar que na primeira parte da oração, em que ele diz, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, e por aí vai, que ele está fazendo o quê? Exercícios para preencher os vazios dentro dele, que são os vazios dos vícios. Preencher com os exercícios da virtude. Então, no segundo momento, que ele já está fazendo esse processo de preenchimento, ele vai perceber que é mais importante amar do que ser amado, na segunda parte da oração. E na terceira parte, ele vai colocar lá, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E a gente já discutiu lá no NEP, já conversou sobre isso, sobre essa vida eterna, que é a chegada do espírito imortal na sua condição de espírito crístico. Ou seja, ele supera todo o seu ego e chega a um nível de evolução similar do nosso Mestre Jesus. E o morrer nessa frase tem vários significados, não tem, André? Sim. Esse não morrer significa exatamente o morrer físico. significa o morrer desses vícios. O morrer do eu menor. Das Então, más tendências, das sombras internas que Paulo coloca, do eu menor, do ego. É esse morrer, diminuir ele. Mas a gente não vai combatê-lo com violência. A gente não vai nos reprimir. Como que nós vamos fazer? Nós vamos amansá-los, domá-los, como Kardec fala. Reconhece o verdadeiro espírito, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Sede Perfeitos. Ele vai colocar, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços em domar suas más inclinações. Então, primeiro é domar esse ego e depois acalmá-lo, como se fosse um animal selvagem. Acalmá-lo, domesticá-lo e, naturalmente, ele vai morrendo dentro de nós para que se viva a vida eterna. E a vida eterna é a suprema felicidade, é a plenitude do ser. E todo aprendiz tem um objetivo. Qual será que é o nosso objetivo? A gente vai falar no próximo bloco, porque a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com o expositor espírita André Fonseca e o nosso bate-papo é sobre a nossa posição de eterno aprendiz diante da vida. André, a gente acabou o último bloco perguntando qual é o objetivo de um aprendiz? Porque a gente sabe, a gente vem progredindo
E a gente busca, né, a renovação todos os dias, aprendizados, mas até quando? Qual é o nosso objetivo? Porque quando a gente começa um processo, a gente tem um destino final que a gente o quer. destino final. isso Como a mesmo. gente falou, é desenvolver a plenitude, né? Porque essa plenitude é a pura e eterna felicidade e o alívio para todas as dores, né? O Espírito crístico, como Cristo, tem até aquela passagem simbólica muito bonita e real da vida de Jesus, que Jesus está no barco com os apóstolos, eles estão todos ali na tempestade e Jesus está dormindo. E os apóstolos todos... E então é assim, nós somos assim na vida, nós passamos pelos problemas, pelas ondas, pelas tempestades e E os ficamos apóstolos todos aflitos, menos todos Jesus. aflitos. Jesus estava dormindo, tranquilo, tirando uma sonequinha. Aí Jesus levanta, desperta, então significa esse eu crístico despertando dentro de nós e acalma a tempestade. Ou seja, ele não se abala à frente. Isso é a suprema felicidade. Então isso é tornar o fardo leve, jugo suave, que aí é a eterna felicidade que Jesus nos promete. Então, na realidade, a gente exercita a nossa força interior para que qualquer tipo de abalo material, emocional, psicológico, físico, a gente tenha a capacidade de entregar a Deus, de confiar em Deus e de saber o que tiver que acontecer, pode acontecer, que nós estamos prontos, é isso? O espírito, o ser consciencial ou o ser crístico dentro de nós, agindo, ele vai saber superar isso. É claro que nós ainda estamos num nível que ainda a gente tem muita dor, mas a gente não pode se rebelar contra a dor, porque aí rebelando contra a dor surge o sofrimento, que aí nos faz mal e nos atrasa o progresso. Então nós temos que, as coisas que acontecem na vida são convites. E por isso que eu te pergunto, você perguntou qual é o objetivo da vida, e eu te pergunto, Priscila, ao que a vida lhe convida? Então todos nós temos na nossa vida circunstâncias materiais, circunstâncias de relacionamento com pessoas, que falam muito sobre o que nós temos que desenvolver, uma virtude principal, que nós somos convidados a desenvolver. Não nós temos, nós somos convidados, mudando esse termo. Somos convidados a desenvolver, porque é o livre-arbítrio, né? Mas aí nós somos convidados a desenvolver essa virtude na nossa vida, e aí a nossa vida passa a ter um sentido. Porque a gente percebe que aquela pessoa que fez um mal para mim, ela está me convidando a desenvolver alguma coisa. Aquela pessoa que dentro de nós nos incomoda, é ali que nós temos que trabalhar. Então ela está nos trazendo um convite. E Jesus, ele veio falar disso, não só através dos seus ensinamentos, mas principalmente através do seu exemplo. Olha só que pergunta interessante que o André fez. O que a vida nos convida a refletir? Porque por meio do que a gente passa na nossa vida, situações familiares, financeiras, psicológicas, espirituais, nos mostra a nossa necessidade de construção, a nossa necessidade de olhar para aquele defeito, para aquela virtude e realmente modificar. Trabalhar em cima dela, né? Desenvolver. Que o que a gente percebe vai ser essa ausência de virtude. Então, a gente vai perceber em nós, no trânsito, por exemplo, um sentimento de raiva. Entendeu? Então, nesse sentimento de raiva, o que eu vou desenvolver? Eu vou desenvolver uma calma, eu vou desenvolver uma paciência. E por aí vai. Né? Quando eu sinto um ódio, eu desenvolver o amor. Então, mas na minha vida como um todo, há uma virtude principal. Em cada um de nós, aí que está. Cada um vai pensar sobre essa virtude que ele é convidado a desenvolver. E desenvolvendo essa virtude, a nossa vida vai fluindo. Vai fluindo. E se ela vai fluindo, até a nossa saúde física vai ter resultado. Claro, claro. André, eu poderia pensar, não sei se esse pensamento é um pensamento egoístico. Olha, então eu quero aprender, eu quero cada vez mais melhorar, porque eu sei que existe a imortalidade, eu sou um espírito imortal, e eu não quero sofrer mais. Estou pensando especificamente em mim, não estou pensando coletivamente. É um pensamento válido para um aprendiz? Claro, porque quando você vai desenvolver em você as virtudes, que vai tornar com que você não sofra, não são as coisas do mundo que não vai fazer você sofrer, é você, como o espírito crístico, Jesus, que dormia, acordou e acalmou a tempestade. Então,
tendo essa Esse é o autonomia, objetivo. esse é o objetivo. Claro, o objetivo, Cristo é o guia e modelo da humanidade. Exato, exato. Mas aí a Mas- gente vai fazer exercícios para que um dia a gente Quiçá a gente chega lá. E não é fácil. E quando o Espiritismo vem e mostra sobre a reencarnação, sobre a imortalidade, sobre esse processo de progresso. Porque a reencarnação, a gente poderia falar que é um processo de progresso, que em uma vida a gente não conseguiria. Se a gente fosse pensar, a gente pensar numa criança de 3 anos que tem câncer. Pensar numa pessoa que nasceu com uma problemática muito grave. Como explicar? Então, nós hoje, a gente precisa aprofundar para entender melhor algumas problemáticas mesmo da vida, para a gente conseguir levar adiante. E o Espiritismo chega com a reencarnação, a imortalidade da alma, lei de causa e efeito. Como que você enxerga essas questões quando a gente fala de aprendiz da vida? Já que, no caso, a vida não é só essa, a nossa vida é única e a gente passa por várias... E quando a gente fala vida, a gente está falando a vida como espírito imortal. E o primeiro passo para o aprendiz da vida é cultivar esse sentimento de aprendiz, para depois cultivar o cumprimento do dever consciencial, ou seja, tomar contato com as leis divinas dentro de nós, que está escrita lá na nossa consciência, para que a gente possa fazendo exercícios e cultivar também a profunda gratidão a Deus. Então, todas as coisas que nós passamos na vida, tanto boas quanto aparentemente ruins, por pano de fundo há uma razão nas nossas existências anteriores. Então a gente tem que ter a responsabilidade de assumir, como aprendiz da vida, se eu passo por isso, não foi Deus que colocou isso para mim. Fui eu que trouxe, porque eu estou em um processo de superação da ignorância. Principalmente quando Porque é uma expiação. Deus não pune, Deus não Exato, castiga, exato. Deus ajuda o espírito a progredir. Como que é isso? Como que a gente pode pensar? Deus criou os espíritos simples e ignorantes, como diz a questão 115, e o objetivo é que eles cheguem à plenitude, que é o nosso caminho como espírito imortal. Então o convite é esse, a cada dia trabalhar um pouco para que um dia a gente possa desenvolver essa plenitude dentro de nós. Então, os benfeitores da humanidade vão falar para Kardec também, em outra questão, que nenhum espírito é obrigado a passar pela fieira do mal, mas sim pela fieira da ignorância, os benfeitores respondem ele. Essa fieira da ignorância é sem o saber, e esse saber num sentido profundo, não apenas intelectual, mas também sentir no coração e vivenciar. Quando a gente começar a se comportar espontaneamente no bem, aí a gente pode perceber que Nós já estamos deixando de ser aprendizes e estamos passando a ser discípulos. Aí discípulos, o Divaldo Franco é um discípulo, né? Ele hoje é praticamente, para a doutrina espírita, ele é equivalente a Paulo de Tarso, foi, né? Para a doutrina espírita hoje. Então, depois do passo de discípulo, aí o próximo passo é estar ao lado do Mestre Jesus. E discípulo, nesse caso, você deu o exemplo de Divaldo, que é um humanista, extremamente respeitado, hoje um dos maiores médiuns do Brasil, se não for o maior médium do Brasil hoje reencarnado. Mas em que sentido? No sentido humanista, realmente, discípulo? Ou o que seria o discípulo? Olha, se a gente for parar para pensar, Divaldo, a idade dele, o que ele faz, o trabalho dele, não apenas o trabalho social, mas o trabalho dele como divulgador da doutrina espírita e como pessoa que ele é, as pessoas comentam e falam que quando ele vai para a casa das pessoas... A posição coletivista dele, pensando no todo e não... Exato, aquele sentimento que parte de dentro dele, né? E que se reflete na vida dele, nas pessoas que vivem com ele. Algumas pessoas comentam que quando ele fica na casa das pessoas, fica um cheiro de perfume na casa, por dias. Tem um documentário que conta isso, as pessoas dão depoimento. Ou seja, é esse espírito que já está num processo mais depurado de evolução, né? Nós que já sabemos que somos espíritos imortais, somos espíritos imortais, como agir como um espírito imortal? Então, é você entender que a vida é como se fosse uma cruz. Ela tem a horizontalidade e tem a verticalidade.
A horizontalidade pode servir para nós como meio, mas não como fim. A finalidade é o desenvolvimento das virtudes para chegar à plenitude. E as coisas materiais, os bens, etc., somos convidados a utilizá-los como meio para essa evolução. Nunca poderia ser o fim. Exatamente. Nada material. Poderia ser o fim? Poderia. Porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, quando a gente, como diz o apóstolo Paulo, né? Então, quando a gente aceita esse convite, quer ser instrumento da paz de Deus no mundo, a gente vai começar a trabalhar em cada sentimento, cada pensamento, para que a gente possa superar a nossa ignorância. A gente falou da virtude da humildade, né? Para um bom aprendiz. Né? Começar a saber que não sabe, que precisa aprender. Quais outras virtudes que a gente pode conversar agora rapidamente, André? Para a gente poder pensar, refletir em casa, para quem está em casa, além da humildade. Virtudes que fazem com que a gente progrida, assim, nos auxilie, paciência. A mansidão, conforme você falou, né? A mansidão também uma virtude que nós somos convidados a exercitá-la, que nós estamos no nível de fazer exercícios. Isso é importante. Quando a gente fala da mansidão, a gente não pode relacionar com a estagnação, ou aquela pessoa que não encara e não assume o que está acontecendo na vida dela, põe panos quentes. A mansidão não é aceitar tudo o que acontece. Exatamente. É agir ativamente e sem violência. Trabalhar e não se revoltar contra Deus, não se revoltar contra as pessoas, não se revoltar contra a vida. É aquele negócio, a mansidão, ela se faz presente onde a rebeldia deixa de ser. Então, é o contrário da rebeldia. Então, quando o aprendiz da vida, o ser espírito imortal, ele decide mudar o rumo da sua vida e ele quer realmente fazer esses exercícios, o que ele vai fazendo? Ele vai deixando de lado a rebeldia, exercitando a mansidão e trabalhando pelo seu progresso, que também tem as coisas materiais, evidente que a gente precisa trabalhar, mas também pelo progresso perseverante. Então, nesse sentido, não uma mansidão no sentido de aceitar em estagnação, não, uma mansidão no sentido de se opor à rebeldia, de ser a virtude que completa a rebeldia. Né, que a gente estava falando que o ego é o que não é. Então a rebeldia, ela não é um valor dentro de nós. Ela é a ausência da mansidão. Então a gente tem que pensar assim. Porque eu falo assim, porque muitas pessoas, né, no dia a dia, na rotina, falam, Deus quis assim. Se for a vontade de Deus, vai dar certo. Como se as coisas acontecessem por acontecer, não precisasse de uma ação. As pessoas acabam ficando assim, Deus quis assim, não deu certo porque Deus não quis. Vou deixar para Deus olhar isso, meio que terceiriza. São as leis divinas, né? Então, nós vivemos sobre as leis divinas naturais e as leis morais, que a gente estuda muito bem na doutrina espírita, e o nosso convite é o quê? Frente a essas leis, aceitá-las, não se rebelar contra elas. E aceitá-las, não é aceitá-las só no intelectual, é tomar o jugo, tomar a diretriz da vida e vivenciar as leis divinas, principalmente as leis morais. Sem deixar de fazer a nossa parte, especificamente. Exatamente. Tem uma citação da Joana de Ângeles que fala: os seres humanos somente se libertarão quando se resolverem, pela transformação interior, adotar comportamentos saudáveis. Porque nós somos tomados pela incompletude e Jesus é como se fosse o terapeuta hoje da humanidade. Ele é o grande mestre do amor. Se todos nós tomássemos ele como diretriz em fazer exercícios, em cada dia ser melhor, a humanidade não seria melhor? Então esse é o convite da gente refletir. Será que se todo mundo começasse a mudar a si mesmo, porque o nosso trabalho é conosco mesmo, a gente iria influenciar o nosso próximo? Porque a partir do momento que o próximo vê que a vida para o outro é um fardo leve, um jugo suave, ele vai querer saber. Né? Como muitos perguntaram para Chico,
perguntam para Divaldo, como, né, como desenvolver isso, como essa leveza, como levar esses sofrimentos, principalmente Chico, tem uma vida muito sofrida, como superar isso? É a maneira que eles reagem, na realidade, porque não é que a vida deles é fácil. A vida é muito difícil, tem muitos problemas. No caso de Divaldo, ele já deve ter passado por muitos problemas. Também. Assim como o Chico, assim como você passa na sua vida, Todos eu nós. passo, quem está em casa passa também. Enfim, mas na realidade a maneira como a gente reage. Por isso que a gente pode falar que o fardo fica leve. Não que às vezes os problemas são fáceis de resolver, mas talvez a maneira como a gente reage, a gente lida, pensando como um ser imortal, pensando nos ensinamentos de Jesus, tentando vivenciar, ou pelo menos sentir, né? Porque vivenciar já é muito difícil, não é isso? Vivenciando em cada pequeno ato. Difícil. A gente vivenciar em cada pequeno ato. Então, o que ontem eu fazia, uma reflexão importante é essa. O que ontem eu fazia? Como eu reagia ontem quando alguém me xingava no trânsito? Eu xingava também? E hoje? O que eu faço quando alguém me xinga no trânsito? Eu acalmo meu coração, eu tento orar pela pessoa. Então, são exercícios. Isso é vivenciar. A gente vai fazendo exercícios, né? O Sermão do Monte, Jesus fala, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem, esses bem-aventurados, na tradução, veio de em marcha. Então, todos nós vamos fazer esses exercícios em marcha para nos pacificar, para nos tornar brandos. Em marcha, fazendo os exercícios todo dia um pouquinho. Que aí a gente vai desenvolver essas potências do espírito imortal, isso é importante falar, que são as virtudes da alma, e com essas virtudes, a gente vai, frente às tempestades da vida, a gente não vai agir igual os perfis psicológicos dos apóstolos. A gente vai começar a agir como Jesus, despertar do sono, o eu crístico, dentro de nós, despertar do sono e acalmar a tempestade. Esse acalmar a tempestade é trabalhar para superar aquela dificuldade e com maior naturalidade, né? Que já é próprio do espírito crístico. André Fonseca, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Esferas da Vida. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Gostaria de agradecê-lo por ter vindo aqui até o estúdio, né, do Esferas e ter nos ajudado a refletir esta noite aqui conosco. Muitíssimo obrigada. Muito grato pelas reflexões e foi muito bom o momento. E é uma satisfação imensa estar aqui. O Esferas da Vida fica por aqui. Nos encontramos todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite. Um super beijo para vocês e até quinta-feira que vem. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Solar Filmes. Películas para vidro.